pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de Língua Portuguesa e Redação e a gente vai continuar nossa revisão nesse projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, no cursinho preparatório para o Enem e o EMA. E as nossas revisões, neste bloco, que a gente vem fazendo, já continuando os outros, é voltada para o Enem. E se vocês quiserem acessar o material com as questões para baixar, para imprimir em Word, vocês podem acessar aqui embaixo no link, que vocês vão ter acesso às questões que a gente vem respondendo ao longo desta revisão. Então, continuando, a gente vai trabalhar aqui com a questão do Enem 2021, tratando de estratégia argumentativa, que é algo muito recorrente. A gente precisa ter essa habilidade, terminar nosso ensino médio tendo essa habilidade de fazer a leitura do texto e conseguir verificar as argumentações, as pistas argumentativas que a gente vem tendo nos textos, principalmente os textos dissertativos, os textos argumentativos, de modo geral. E aí a gente vai iniciar com a leitura do texto. No ano em que o maior clarinetista que o Brasil conheceu, Abel Ferreira, faria 100 anos, o choro dá mostras de vivacidade. É quase um paradoxo que essa riquíssima manifestação da genuína alma brasileira seja forte o suficiente para driblar a falta de incentivos oficiais, a insensibilidade dos meios de comunicação e a amnésia generalizada. Abro aspas. Ele trazia a alma brasileira derramada em sua sonoridade ímpar. Arthur da Távola, seguramente seu maior admirador, foi quem melhor o definiu. Alma sertaneja, toque mozarteano. Fecho aspas. O acervo do músico autodidata, nascido na mineira Coromandel, autor de 50 músicas, entre as quais Chorando Baixinho, de 1942, que o consagrou amigo e parceiro de Pixinguinha, com quem gravou Ingênuo, em 1958. Permanece com os herdeiros à espera de compilação adequada. O Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro tem a guarda do sax e do clarinete doados em 1995. Na avaliação de Leonor, editora da Revista do Choro, abro aspas, a música instrumental fica apartada do que é popular porque não vai à sala de concerto. O público, em geral, tem interesse em samba, pagode e axé. Fecho aspas. Ela atribui essa situação à falta de conhecimento e à pouca divulgação do gênero nas escolas. Então, a gente tem aqui o contexto, apresentando esse autor, aí mostra que ele faria 100 anos e tem toda a descrição referente à música, a música que colocou ele em destaque. Aqui a gente tem 1942, depois 1958, e aí a autora fazendo algumas apresentações, descrições referentes a ele, tanto é que a gente tem a apresentação de aspas, no texto. Então, quando a gente tem a voz de uma outra pessoa trazendo uma citação, mostrando a sua visão referente a alguma coisa que está sendo apresentada. Considerando-se o contexto, o gênero e o público-alvo, os argumentos trazidos pela autora do texto buscam. Então, a gente percebe que é um texto que ele traz várias argumentações. Quando a gente olha um texto, principalmente um texto argumentativo, que o autor traz citação, traz referência, dados fazendo comparações, isso tudo é para, de alguma forma, somar na informação e na força argumentativa e na tese defendida pelo autor de determinado texto. Então, considerando tudo isso, o enunciado pede os argumentos trazidos pela autora do texto buscam. O que é que esses argumentos, aí vocês vão pausar o vídeo, vão voltar no texto, ver onde é que a gente percebe de forma mais explícita, a argumentação da autora nesse texto, para poder, de fato, chegar na alternativa correta. Então, a gente vai ver que os argumentos buscam o quê? Quando a gente traz argumento no texto, e neste caso desse texto em questão, letra A, atribuir o desconhecimento da obra de Abel Ferreira ao ensino de música nas escolas. Se a gente for observar, há passagem no texto que mostra que realmente tem algumas músicas que não são tão vistas, e aí a gente pode até pensar, mas será que é isso? O desconhecimento da obra relacionado ao ensino de música nas escolas? Então, esses argumentos no texto buscam isso,
atribuir isso? Será que o elemento principal desses argumentos é trazer isso que está sendo apresentado na alternativa A? Letra B. Esses argumentos reivindicar, né? Eles buscam reivindicar mais investimentos estatais para a preservação do acervo musical nacional? Letra C. Esses argumentos no texto buscam destacar a relevância histórica e a riqueza estética do choro no cenário musical brasileiro? Será que é isso? A gente precisa entender qual a visão da pessoa que produziu o texto e, com base nisso, relacionar com os argumentos para poder chegar a essa determinada conclusão que a gente está buscando aqui nas alternativas. Letra C. Apresentar ao leitor dados biográficos pouco conhecidos sobre a trajetória de Abel Ferreira. E se a gente for buscar no texto, há informações referentes a esses dados biográficos. Mas será que é isso que o enunciado está pedindo? Letra E. Constatar a impopularidade do choro diante da preferência do público por músicas populares. E aí a gente vai ter que responder e ver qual que seria, de fato, essa nossa alternativa, que seria o gabarito. Esse nome responder aqui foi desconsidere, considere só até ali onde tem as palavras por músicas populares. Então, se vocês forem fazer detalhadamente a análise e verificar a argumentação, os argumentos, a gente vai chegar à conclusão de quê? De que esses argumentos trazidos pela autora buscam destacar a relevância histórica e a riqueza estética do choro no cenário musical brasileiro. Então, é esse o gabarito e a gente tem que ter muita atenção, porque se a gente olha para essas alternativas, praticamente todas, elas são plausíveis ao texto. O que é uma alternativa plausível ao texto? É quando eu olho a alternativa, ela tem uma relação com o que está sendo apresentado no texto. Mas o que é que o gabarito quer? O que é que se espera no gabarito? Que se apresente informação onde vai mostrar que os argumentos trazidos, eles têm alguma finalidade. Qual é essa finalidade? O que é que eles buscam? Os argumentos, tudo que foi discorrido no texto, de forma geral, busca destacar a relevância histórica e a riqueza estética do choro no cenário musical brasileiro. Então, é mais uma questão de interpretação textual. E quando eu falo interpretação textual, não é verificar de forma literal o que está no texto, achar gabarito. A gente vê que não é assim. Como prova, a gente vê as alternativas que têm informações dessa forma, que elas estão de forma literal, do jeito que aparece no texto. Mas não é nosso gabarito, porque interpretar é além disso, né? Não é só codificar e decodificar, é inferir, olhar o que está implícito e fazer as relações do porquê do uso de determinada palavra, de determinada estratégia. E aqui é justamente porque que esses argumentos, eles mostram essa relevância, porque está diretamente relacionado com a temática principal retratada no texto. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. A gente vai para mais uma questão. Essa questão aqui traz também referência sobre a interpretação textual, mas a gente vai para um foco mais específico referente às funções da linguagem. A gente viu que as outras questões que a gente estava respondendo era muito relacionada à estratégia argumentativa. E aqui nas funções da linguagem também tem estratégia argumentativa, obviamente, porque se eu quero destacar, dar ênfase a algum elemento da comunicação, eu vou utilizar pistas específicas para poder fazer essa ênfase, né? Mas aqui, de forma mais específica, a gente vai tratar como tema funções da linguagem. Para a gente tratar funções da linguagem, a gente percebe que são mais de uma função da linguagem que a gente pode ter. Um texto ele pode apresentar mais de uma função e tem aquela que se destaca, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu posso encontrar no texto uma função que está muito recorrente, mas eu posso, nesse mesmo texto, encontrar uma outra função da linguagem. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente olha, só é uma função da linguagem, mas às vezes pode ter uma, duas ou até mesmo três. E aí a gente vai, da nossa habilidade enquanto leitor, olhar para o texto, verificar o que é que ele está apresentando, para a gente poder perceber qual é aquela que está predominando no texto, certo? Título do nosso texto: é água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero Alter do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Com volume estimado em 86 quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá.
Então, a gente já percebe qual é a temática geral que a gente já sinaliza iniciando no texto. Vai tratar sobre água, né? Água que não acaba mais, está mostrando o lugar onde tem o depósito de água potável do planeta, né? Como o maior depósito. E aí ele vem mostrando algumas descrições e fala o quê? Que essa reserva está localizada nos estados do Amazonas, Pará e Amapá. Então, a gente já tem esse cenário no início da leitura deste texto para a gente poder responder a questão. Continuando, abro aspas. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da UFPA. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, a gente vai ver que um texto ele tem algumas informações, vem algumas descrições, traz muitos dados para a gente e traz uma informação interessante, né? Que a gente verifica qual é a localidade em que a gente tem uma quantidade maior ou mais significativa de água. Então, isso é uma informação que também a gente verifica aqui nesse texto. Essa notícia, né, a gente percebe que é uma notícia, se a gente vê até aqui a publicação da revista EJA, revista Época 2010, e aí o enunciado fala, essa notícia publicada em uma revista de grande circulação, então a gente já tem o meio de circulação, né, publicado em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza. E aí, quando a gente vai para as funções da linguagem, a gente sabe que, dependendo do teor, do conteúdo e o destaque que a gente vai verificar, a construção, a forma de construção, a própria estilística mesmo do texto, a gente percebe que há um predomínio principal do que se busca alcançar com esse texto e, com base nisso, a gente acha o que seria a função da linguagem predominante. Muitas questões, às vezes, cobram um texto e quer que o aluno descubra qual é a função da linguagem predominante. Essa questão ela já está dizendo, já está um pouco diferente, né? Ela mostrou o texto, veio o enunciado, fala que é algo, que é uma notícia que circula num meio de circulação de grande repercussão, no caso que é essa revista, e aí ela diz que se trata de uma função referencial. Aí o estudante vai ter que pensar, o que é uma função referencial para eu poder chegar ao gabarito? Por quê? Porque ele mostra qual é a função, você não vai precisar saber qual, ele mostra qual ele diz que a função é referencial, porque o autor do texto prioriza. E aí eu tenho que saber por que um determinado texto pode ser considerado como uma função referencial. Qual característica tem esse texto? Então, já é uma outra forma que a gente verifica uma abordagem cobrando função da linguagem. O próprio enunciado já dá algumas pistas de características desse texto. Primeiro, é uma notícia. Geralmente, uma notícia é algo, é um fato, é algo verdadeiro, é algo mais objetivo, de forma geral, quando a gente fala de notícia, né? E fala que é algo de meio de circulação muito grande. E olha só, essa notícia é realizada por meio de quê? De apresentação de resultados de uma pesquisa científica. Quando a gente olha isso, a gente já percebe o quê? Função emotiva é algo muito subjetivo. Aí tem outras funções da linguagem que o foco não é em mostrar uma informação objetiva. E aí, essa pesquisa científica mostra o quê? Se é científica, ela vai tratar de dados, de informação, de forma objetiva, denotativa. E isso também faz com que seja, como característica, repassar uma informação para o leitor, por isso que a gente chama de função referencial. Se a gente for analisar bem, o próprio enunciado já está dando a resposta da questão. Basta a gente ficar prestando atenção e pegar as pistas que o enunciado vai dando. Então, ele já disse que é uma notícia, ele já disse que essa notícia ela é apresentada por meio de pesquisa científica, então é resultados objetivos, uma linguagem mais denotativa, sem tanta subjetividade, sem tanta emotividade, por isso que é a função referencial. Então, por que é uma função referencial? Letra A. As suas opiniões baseadas em fatos. As opiniões, as apresentações que foram discorridas no texto, elas foram realizadas baseadas em fatos? Será que isso caracteriza uma função da linguagem referencial? Letra B. Os aspectos objetivos e precisos.
Será que é isso? Letra C. Os elementos de persuasão do leitor, a gente percebe que tem uma função da linguagem que ela é específica para tratar dessa questão de persuasão, de convencimento. E o autor já diz qual é a função referencial que predomina nesse texto, né? E é a função referencial. Então, será que é a letra C? Letra D. Os elementos estéticos na construção do texto, a gente também tem uma função da linguagem que é predominante nessa função da linguagem, essa questão dos elementos estéticos, a estilística, a construção dos elementos no decorrer do texto, que não é a função referencial. Então, será que pode ser essa alternativa D o nosso gabarito? Letra E. Os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. O que é que a gente tem? O texto fala que é uma notícia que as informações, de modo geral, são apresentadas com base em dados científicos. Se é com dados científicos, o que é que a gente vai ter? Objetividade. O que é que a alternativa está mostrando? Letra E, aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Então, provavelmente não é essa alternativa. Então, a gente tem que ficar atento que, muitas vezes, o próprio enunciado ele já sinaliza a justificativa do motivo da função ser uma função referencial. E aí, se a gente for tentar fazer detalhadamente a análise do que seria a função referencial e o que caracteriza essa função da linguagem, já apresentei várias pistas para vocês, e aí vocês já, com certeza, vão chegar ao gabarito de forma adequada dessa questão. A gente vai ter como gabarito a letra B, que o autor prioriza os aspectos objetivos e precisos, sem tanta subjetividade, margem para emotividade, é muito objetivo, denotativo, preciso e objetivo. Então, o nosso gabarito dessa questão é a letra B. A gente vai fazer agora mais uma questão. Essa questão eu coloquei como foco dela é interpretação de texto publicitário. A gente vai ver aqui que é do Enem 2022 e é importante a gente ficar atento porque se trata de uma linguagem mista, né? A gente tem a presença da imagem, tem mais aqui a parte escrita, um texto misto. E observar também que todas as informações simbólicas que a gente tem no texto, elas estão relacionadas, essas informações estão interrelacionadas para contribuir para o efeito de sentido principal que o texto como todo quer representar. A gente tem aqui uma imagem, tem os elementos linguísticos aqui, mas o texto como todo é o conjunto de tudo isso. Tudo isso é o texto, certo? A gente tem uma imagem aqui, uma pessoa com a mão fechando o rosto e o nome arrependimento. E ao lado tem causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, o que é que a gente tem? Arrependimento. Quando a gente vê essa pessoa com a mão assim no rosto, mostra que essa pessoa obviamente está o quê? Arrependida de alguma coisa que fez. E o que foi que ela fez? A gente vai ver que a informação que está ao lado faz a gente inferir que foi alguma coisa, imprudência relacionada para proporcionar algum tipo de acidente, porque a informação fala, causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, a gente tem que associar a imagem ao que está sendo apresentado enquanto o texto escrito, certo? Então, com base nessa imagem, a gente vai ver que o enunciado diz: para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para. Então, a gente trata de um enunciado que fala de algo de convencer. E a gente tem algumas pistas, alguma coisa que eu consigo verificar. Muitas vezes, quando a gente tem o verbo sendo utilizado no modo da forma imperativa, às vezes quer convencer, quer apelar, e a gente percebe algumas coisas aqui no texto que já estão sinalizando para isso, para essa apelação, para essa busca, às vezes, de dar ordem, de fazer um pedido, quando a gente tem não beba se for dirigir. Essa última frase que a gente vê aqui embaixo, do lado de lá, referente a essa informação perpassada no texto. Então, o texto mostra que, para convencer o público-alvo sobre essa necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para. Letra A. Sentimento de culpa provocado no condutor, causador de acidentes. Aí a gente volta lá para a imagem, né, e tem que ver. A gente vê esse sentimento de culpa e relacionado pela condutor causador de acidentes? Será que pode ser esse o nosso gabarito? Letra B. Dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. Dano psicológico, se a gente for ver aqui,
essa questão de arrependimento tem alguma coisa relacionada com essa inquietação psicológica. Mas aqui, será que é a vítima ou a pessoa que proporcionou essa situação? Porque aqui no enunciado está dizendo que esse dano psicológico causado nas vítimas da violência nas estradas. Será que é na vítima ou de quem proporcionou determinado acidente? Letra C. A importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Se a gente for para a informação e o que está apresentando, de fato, de alguma forma, a gente tem alguma situação que pode pensar, realmente tem a ver essa questão de ser importante o monitoramento do trânsito pelas autoridades competentes. Será que é esse nosso gabarito? Letra D. Necessidade de punição a motoristas alcoolizados envolvidos em acidentes. Será que essa informação a gente pode estar de forma direta relacionada com o que está lá no nosso texto? Ou letra E, sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes automobilísticos. Eu acho que aqui a gente ia ter duas alternativas que a gente podia ficar meio que na dúvida, né, de se era ou não um gabarito. Então tem que voltar no texto, tem que olhar a imagem, essa imagem está relacionada a quem proporcionou o acidente ou a quem sofreu, foi vítima de um acidente. Então, isso aqui já era uma coisa que poderia fazer vocês já chegarem ao gabarito dessa questão. Fazendo análise detalhadamente dessa linguagem, tanto do texto verbal, do não verbal, a gente vai ver que o nosso gabarito é o quê? Sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Nosso gabarito aqui é a letra A. A gente poderia meio que ficar confuso com a deixa eu ver aqui, danos psicológicos causados nas vítimas da violência nas estradas. Mas aqui, esses danos psicológicos, a gente não vê relacionado à vítima. A gente está vendo a quem, de fato, é o condutor, ou seja, quem é o causador de acidente. Então, por isso que o nosso gabarito aqui é a letra A. A gente encerra esse nosso bloco de revisão e eu aguardo vocês nas demais revisões.